Então, irmãos queridos, vamos à palavra de Deus. Põe o ajudador. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 7, onde nós estamos. Na semana passada, a palavra mortos para a lei, nós lemos Romanos 7, versos 1 a 6. Hoje nós vamos ler Romanos 7, de 7 até o 13. Romanos 7, de 7 até o 13. Complementando aquilo que nós falamos a semana passada. Então vamos ler, Romanos 7, 7. Paulo está fazendo uma pergunta. Que diremos, pois, é a lei pecado? Presta atenção na pergunta. Ele responde, de modo nenhum. E agora vem aquilo que vamos falar hoje. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, agora presta atenção, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo a lei, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se pelo mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Então vamos àquela pergunta, não se canse de ouvir isso. Por que Paulo escreveu esta carta aos Romanos? Porque se eu quiser entender aquilo que é Evangelho, eu preciso entender carta de Paulo aos Romanos. Romanos 1, 16 e 17, Paulo fala o quê? Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, Romanos é a expressão daquilo que é Evangelho. Então, o que não é Evangelho? É isso que a gente ouve sempre. A pessoa tem problema na família, tem problema financeiro, tem problema com enfermidade, tem problema social, tem problema psíquico. Então a pessoa convida assim, olha, vem para a igreja que Deus vai resolver todos os seus problemas. Então a pessoa às vezes vem para a igreja para resolver problema, ela não está interessada em Deus. Ela quer alguém que resolva o problema, a dificuldade dela que ela está passando. Se ela está desempregada, vão oferecer para ela, venha fazer uma campanha para você ter emprego. Se ela está com um problema de relacionamento, marido e mulher, vem aqui para a igreja, faça uma campanha da família para resolver o problema do seu relacionamento, marido e mulher. Se ela tem alguma enfermidade, vem aqui, nosso Deus cura. Então nós vamos te ungir com óleo, impor as mãos, te dar um passe evangélico para Deus curar a tua enfermidade. Então a gente vê um monte de pessoas que vêm para a igreja atrás do título do culto, de libertação, de cura, de prosperidade. Mas isso não é evangelho. O evangelho é isso, entender o que aconteceu em Gênesis 3. Entender a queda do homem, a raça humana destruída, perdida, um mundo condenado, estragado. Aí Jesus Cristo, que é Deus, ele se transforma num homem, se faz carne, ele vem ao mundo para salvar este homem desta perdição. Para salvar, ele tinha que morrer na cruz, cumprir a lei, pagar o preço da transgressão, para que todo aquele que está destruído, quando crê nele, vai ser liberto e vai ter a vida eterna. Porque o homem, esse mundo no pecado, não tem a vida eterna. A vida eterna é uma coisa que não faz parte de quem ainda não creu em Cristo.
Então é para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio trazer a imortalidade. Ele veio prometer para aqueles que acreditam uma vida eterna, sem sofrimento, sem dor, sem esse corpo de carne, sem lágrimas, numa dimensão sobrenatural para nós que existe, que é chamado os lugares celestiais. Então Paulo explica tudo em Romanos, o processo todo para que isso se torne uma realidade na nossa vida, entendendo isso, que Evangelho não é Velho Testamento. Já falei isso 2000 vezes. Velho Testamento é a história do povo judeu. As promessas do Velho Testamento foram feitas para o povo judeu. A lei foi dada e trazida por Deus através de Moisés para o povo judeu. As festas judaicas eram para o povo judeu. A Arca da Aliança era para o povo judeu. O Templo de Salomão, ou o tabernáculo, para o povo judeu. Tudo aqueles símbolos, shofar, castiçais, tudo aquilo era para o povo judeu. É Velho Testamento. Quando Cristo vem, ele vem para o povo judeu o rejeita, ele vai para a cruz e estabelece uma nova aliança. O Novo Testamento, o Evangelho começa, quando ele diz, está consumado, dali para frente. E aí ele vai levantar o apóstolo Paulo e vai revelar claramente o Evangelho da graça ao apóstolo Paulo. Os demais apóstolos tiveram um ministério misturado com lei e graça. Não entenderam claramente como Paulo, por revelação, entendeu o Evangelho da graça de Deus. Então eu preciso ter essa divisão dentro de mim. Saber que a história de Mefibosete é bonita, está lá no Velho Testamento, mas tudo aquilo é judaísmo. O que Davi fez é bonito, judaísmo. A muralha de Jericó, a história é bonita, judaísmo. O mar se abriu, vieram as tábuas da lei, mas não foi para mim, é judaísmo. Se eu não dividir o que acabou e o que começou, que é a nova aliança, então eu vou ter dificuldade de entender aquilo que é o Evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso na sua mente, meu irmão? Sim ou não? Está bem claro? Então vamos lá. Paulo começa no verso 7 fazendo uma pergunta. Romanos 7, 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? Ele diz, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. O que Paulo está explicando? Ele está explicando qual a função da lei. Então vamos explicar isso com calma. Vamos supor que a pessoa não está muito bem de saúde, ela tem alguns sintomas. Então ela vai no médico, não estou muito bem. Então o médico pede uma bateria de exames. Olha, você vai fazer exames de fezes, exames de sangue, exames de urina. Então ela vai lá no laboratório, colhe todo esse material e vai se fazer o exame completo que ela precisa, que o médico pediu. Aí um dia ela pega o resultado do exame. Aí aparece lá, exame de fezes, tem bactérias no intestino. Aí olha lá, exame de sangue, excesso de açúcar, colesterol, triglicérides, né? Quando ela pega o exame, tudo isso estava oculto dentro do corpo dela. Ela só tinha o sintoma. Mas quando o exame vem o resultado, ela leva no médico, o médico olha e fala, nossa, você está cheio de gordura no sangue, açúcar, está com bactéria no intestino, você está cheio de coisas erradas dentro de você. E o exame, qual a função do exame? Fazer conhecido tudo aquilo que estava oculto, trazer todo o estrago que está no organismo da pessoa para fora, para poder tratar. A pessoa tinha um sintoma, né? Mas o exame revelou porque ela tinha o sintoma e a doença que estava dentro dela. Mesma coisa é a lei. Qual é o sintoma do pecado? O homem é um ser caído, um mata o outro, um rouba o outro, um trai o outro, homicídio, suicídio, depressão, um mundo cheio de sofrimento. Esse era o sintoma.
logo no comecinho lá, Gênesis capítulo 6, a perversidade do homem se tornou tão grande que Deus resolveu dar um cabo na raça humana inteirinha, de tão corrupto que aquele começo de mundo já estava. Então, qual é o sintoma do pecado? Um mata o outro, um rouba, o homem é mentiroso, o homem fica doente, um morre, homicídio, suicídio. É uma loucura, olha esse mundo, é uma loucura. Isso era o sintoma. Então, a lei foi o exame. Deus trouxe um exame, um resultado de tudo isso e trouxe para fora o estado do homem caído, o estado do homem pervertido, a carne do homem, a morte espiritual do homem. Está entendendo isso? Então, quando Paulo fala assim, eu não teria conhecido a cobiça, que é um pecado, se a lei não tivesse revelado isso. Então, qual foi a função da lei? A lei veio mostrar a situação pecadora do homem, mostrar que o homem é morto espiritualmente, que o homem é corrompido, que o homem é estragado, né? Esses dias comprei lá uma meia dúzia de mexerica ponca. Você gosta de mexerica ponca? Agora é o tempo dela, né? Essa época é tempo dela. Ali no Bergamini, para você que está na internet, Bergamini é um grande, fazer propaganda do Bergamini, né? Um hipermercado que nós temos aqui na região. Aí comprei aquela mexerica bonita e deixei na fruteira ali. Daqui a pouco eu fui olhar, gente, em tão pouco tempo, ainda sendo frio, olhei uma lá, já estava com aquele veludo podre, sabe, aquela coisa cinzenta, toda apodrecida ali. Eu peguei aquilo e já estava cheirando mal. Apodreceu. Então a lei veio revelar que o homem é apodrecido. O homem é estragado, o homem, a raça humana é condenada. A lei veio trazer essa revelação para fora, para mostrar que o homem é totalmente depravado e não tem nenhuma condição de se achegar a Deus. Por isso que a salvação não é por obras, é pela graça e pela fé. Então, quando eles ouviram, não cobiçarás a mulher do próximo, o gado, as coisas que o próximo tem. Todo mundo começou a perceber o quê? Que todo mundo é cheio de cobiça. Quando ele diz, não serás um mentiroso, não dirás falso testemunho. A lei trouxe para fora aquilo que o sintoma aparecia. O que é? Que todo homem é mentiroso. Você tem noção, meus irmãos queridos, presta atenção, você tem noção que a raça humana é uma raça apodrecida, estragada? Então, quando você vê as coisas que acontecem entre os homens no mundo, tudo isso é o que o homem é. Não é? Quando você vê as pessoas fazendo coisas de louco, quando você vê, não vou falar isso que agora é problema, né? Quando você vê, entende o que eu falei? Não. Né? Essa perversão toda, por que existem essas coisas? A lei veio pôr tudo isso para fora, é o pecado. Então todo ser humano, quando nasce, a criancinha linda quando nasce, ela já nasce morta, ela nasce pervertida. E conforme ela vai crescendo, os defeitos, as coisas, tudo vai aparecendo. E os mais velhos vão ficando mais velhos, e os defeitos, as coisas se tornam mais acentuadas ainda. Então toda a raça humana é uma raça perdida. Esse nosso planeta é um planeta perdido, estragado. A lei veio trazer isso para fora. Então quando você vai lendo a lei vai dando um raio-x do que você é na sua carne, e põe para fora, e a lei se torna o quê? Um ministério de condenação, porque a lei exige perfeição, não te dá condições de ser perfeito, e ela te executa. Já que você não consegue cumprir a lei, você está executado. Por isso que a lei é chamada por Paulo, nós vamos ver isso, que é o ministério chamado por Paulo, ministério da morte. Mas vamos continuar a leitura de Romanos, para você ver o que Paulo descreve aqui. Olha lá, verso de número... Vamos ler o 7 de novo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum.
Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça lá, se a lei não dissera, não cobiçarás. Agora entenda isso, parece difícil o que nós vamos ler agora, mas com calma nós vamos entender. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, então o que ele está dizendo? O pecado, o mandamento avivou, trouxe para fora o pecado, tornou o pecado vivo, olha lá. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Então o que a lei fez? A lei apoiada o pecado apoiado no mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Revelou que em mim habita um monte de concupiscência, revelou todos os vírus, para você entender, os germes, os vermes, as bactérias que estão dentro de mim, que é a cobiça, que é o ódio, que é a raiva, que é a vingança, que é a ira, que é o medo, que é a destruição. O pecado baseado no mandamento, o mandamento foi o raio-x, trouxe para fora, despertou em mim toda essa coisa defeituosa e estragada que eu sou. Continua. Aí ele diz: outrora, em outro tempo, sem lei eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, sobrevindo a lei sendo dada, ela reviveu o pecado em mim. E ela revivendo o pecado em mim, o que acontecia? Eu fiquei morto, eu morri totalmente, estou morto. Lembra, domingo passado nós falamos que morremos para a lei? Então, verso 10, o mandamento que me fora para a vida, quando o povo, Deus falou, olha, eu vou subir no monte e Deus vai dar os mandamentos. O povo disse assim, nós vamos obedecer tudo que Deus mandar. Mas quando Moisés trouxe os mandamentos e começou a ler para o povo, eles perceberam que não conseguiam cumprir nada daquilo, porque todos cobiçavam, todos mentiam. Eles já tinham feito um bezerro de ouro, não terás outros deuses diante de mim, diz o mandamento. Mas eles já tinham feito um bezerro de ouro e queriam voltar para o Egito. Então, o mandamento parecia que as leis de Deus traria vida para eles, mas eles, quando a lei vem, eles verificaram o quê? Que a lei não trouxe vida, a lei trouxe morte e condenação para todos eles. Vou ler o 10 de novo. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento ela me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, é justo, é bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, que foi a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então o que Paulo, resumindo isso que nós lemos, que a lei foi dada, despertou em nós, revelou toda coisa ruim que a gente tinha, exigia a perfeição, como não tinha perfeição, então a própria lei me condenou e me matou. Está claro isso? Por isso que a lei é chamada de ministério da morte. Então vamos dar aquela aberturazinha. Então, pastor, quer dizer, você poderia perguntar, alguém poderia perguntar assim pela internet, pastor, mas eu estou numa igreja que só prega Velho Testamento. Dificilmente entra nas cartas de Paulo, quando entra para pegar um versículozinho, alguma coisinha, já volta lá para o Velho Testamento. Então o grande engano, eu não canso de falar isso, é pegar uma igreja que se diz evangélica e transferir ela para a Velha Aliança e ficar pregando Velha Aliança, guarda de sábado. Quantas igrejas evangélicas que fazem, elas praticam as festas judaicas, que não tem nada a ver. Quantas igrejas evangélicas que fazem uma réplica da Arca da Aliança, da Velha Aliança, e entra na igreja, como se fosse a presença de Deus. Quantas igrejas evangélicas que falam que tem altar. Não existe altar em igreja evangélica. Quando muito um pequeno púlpito que você põe a Bíblia, nada mais. Mas eles fazem até templo de Salomão e altar. Altar é coisa de judaísmo, é coisa de lei, é coisa de templo. A igreja evangélica não tem altar. Vocês estão entendendo?
Quantas igrejas evangélicas que o pessoal que toca chama-se os levitas. Não tem nada a ver, o ministério levítico acabou na cruz. E sabe o que os levitas faziam na velha aliança? Além de participar do louvor, eles limpavam a sujeira, eles separavam os animais que iam ser sacrificados, eles limpavam o templo, eles faziam um serviço de limpeza também. Então você vê hoje, no meio da igreja evangélica, uma estrutura judaica do Velho Testamento. É a arca. De onde vêm os votos? De onde vêm os sacrifícios? Né? De onde vem esse negócio sobe monte, desce monte? De onde vêm as unções? Vem tudo do judaísmo. Então você vê que a maior parte das igrejas evangélicas, elas estão presas no judaísmo. Estão presas na velha aliança. Então eu responderia o quê para esse irmão da internet? Olha, se você ficar aí, você vai ficar com o véu no coração, nunca vai entender no Evangelho da Graça de Deus, porque é um grande engano viver debaixo da doutrina judaica do Velho Testamento. Está claro isso na sua mente? Então, Paulo fala que a lei é o ministério da morte. Vamos trabalhar disso aqui. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. E nós vamos ler. Bom seria ler esse capítulo todo, mas vamos ler desde do verso 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. Não que por nós sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Então o que Paulo está dizendo? Olha, na nova aliança, não existe capacidade humana, o esforço humano, a inteligência humana, o mais inteligente vai entender melhor. Nada vem da carne, presta atenção, a carne não pode produzir o evangelho. A carne não dá a revelação do evangelho. Entende? A carne é inútil. João 6,63, Jesus Cristo disse assim, a carne para nada aproveita. E a carne, esse estado caído do homem, não serve para nada se tratando de Deus. É uma coisa condenável, inútil para Deus. Então, o que ele diz? Vamos ler de novo o verso 5, olha lá. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Olha o coração de Paulo. O que Paulo está dizendo? Se eu entendo o evangelho da graça de Deus, eu não sou melhor que ninguém, não partiu de mim, não foi a minha inteligência que produziu isso, nada vem de nós, tudo vem de Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Se eu estou entendendo o evangelho da graça de Deus, se o evangelho da graça de Deus está sendo aberto na minha mente e no meu espírito, se eu entrei no evangelho da graça de Deus, estou tendo revelação do evangelho da graça de Deus, eu não sou melhor que ninguém, não foi a minha capacidade, não foram as minhas obras, a suficiência vem de Deus, é Deus que operou em mim. É Deus que está fazendo um trabalho na minha mente, na minha vida. Não foi eu que produzi esse conhecimento. Não foi o jejum que eu fiz que me deu alguma vantagem. Deus olhou, olha, ele fez jejum, então eu vou abrir a mente dele. Não foi porque eu subi num monte pagar preço que eu me tornei melhor, Deus foi obrigado a me dar alguma coisa. Não foi porque eu fui obrigado a dar o dízimo, encostei Deus na parede e o senhor é, o senhor não é, como falam por aí. Não, a nossa suficiência vem de Deus. Se eu estou entendendo um pouquinho, se eu estou pregando o evangelho da graça de Deus, se um dia eu vivi 30 anos numa igreja e meu entendimento foi aberto, não foi por mim. Veio de Deus, é obra de Deus, a suficiência vem de Deus. Você entende isso? Se nós estamos aqui reunidos hoje, se você está pela internet entendendo o evangelho da graça de Deus, isso não partiu de você, não foi o teu poder, a tua capacidade. A suficiência vem de onde? Vem de Deus, tudo vem de Deus. Ninguém pode entender as cartas de Paulo se não vier a revelação de Deus. Ninguém pode entender esse arroz com feijão que nós estamos pregando aqui se não for por revelação de Deus.
Ninguém pode fazer a obra da graça de Deus e ser um colaborador de Jesus Cristo se não for pela graça de Deus, pela suficiência de Deus. Então, Deus anula a carne. É Ele que faz todas as coisas, e Paulo sabia disso. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, olha lá, o qual nos habilitou. O que é habilitação? Já expliquei, a pessoa quer dirigir, vai ter umas aulas, e um dia vai lá no Detran, vai ter que pagar a propina, senão você não passa, né? Para poder passar. E aí você vai sair com uma carteira nacional de habilitação. Olha, eu tenho uma habilitação, eu estou apto para dirigir em todo o território nacional. Eu sou habilitado, quer dizer capacitado. Não é isso? Então o que Paulo está dizendo aqui? Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, é Deus que capacita o homem, que abre a mente do homem, que dá condições para a pessoa ser um ministro da nova aliança. Não foi o esforço dele, gente. Não foi a capacidade dele que tornou ele habilitado. E para você ser habilitado por Deus, requer um tempo de amadurecimento, um tempo de crescimento. Você entende? Eu vou falar a mesma coisa. Hoje você pode ver um grande cirurgião do coração, uma pessoa famosa, que não tem erro, ele conhece tudo sobre o coração, tudo sobre as válvulas, as coronárias, as artérias, ele sabe tudo. Agora, como que ele adquiriu esse conhecimento? Não foi da noite para o dia, ele não veio uma coisa sobre ele, então sei tudo sobre coração. Ele estudou, aprendeu a ler, escrever, passou nas 3 fases, entrou na faculdade, ficou anos estudando sobre o coração, e mesmo que ele tenha uma grande habilidade em cirurgia de coração, ainda existem técnicas novas aparecendo e ele está estudando. Não foi da noite para o dia, foi anos de preparação. Então, para você ser um ministro da nova aliança, não é uma coisa, 1 ano que eu estou na graça, 2 anos que eu estou na graça. Não, você tem que ter um tempo, meus irmãos, presta atenção, um tempo para ser educado, para aprender. Assim como a criança entra na escola, vai, essa letra A, aprende as vogais, A, E, I, O, U, agora vai aprender as consoantes, A, B, C, D, né? Agora junta, B com A, B, A, Bah, então a criança vai começar a descobrir as letras, unindo as letras, as primeiras palavras, as sílabas, os acentos. Mesma coisa é o Evangelho da Graça de Deus. Existe um período que eu tenho que ficar quieto, parado, ouvir sobre o Evangelho da Graça de Deus, ser instruído, ir crescendo no Evangelho da Graça de Deus e amadurecendo na mente, no espírito. E isso leva um bom tempo. Aí vai chegar um dia que Deus vai te habilitar, você vai estar pronto para anunciar o Evangelho da Graça de Deus. Entende? Primeiro você vai ter que vencer todos os conflitos da alma. Primeiro você vai ter que deixar cair toda a religiosidade evangélica que foi posta na sua mente. Deus vai purificar a tua mente das falsas doutrinas, do engano. E depois de um bom tempo, que quando a coisa estiver bem limpa, você tiver uma visão clara do Evangelho da Graça de Deus, sem titubear, sem dúvida, sem voltar para trás. Pior coisa é uma pessoa que esteve numa igreja que pregou o Evangelho da Graça de Deus e volta para trás. E vai ouvir as pregações do Velho Testamento e volta para trás. Como se nunca tivesse ouvido nada. Isso é a coisa mais triste que existe. Voltar para a igreja de lei, voltar para aquele negócio que é bênção, receba. Nunca entendeu nada. Então, para ser habilitado, todo mundo quer fazer a obra de Deus, mas para ser habilitado tem um tempo de crescimento, de amadurecimento. Está claro isso, meus irmãos? Um tempo onde a coisa vai ser formada, Cristo vai ser formado em nós. Aí ele continua, me estendi um pouco nisso, né? Verso 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, lá, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que letra é essa que mata? É a letra da lei. O que é a nova aliança? É o ministério do Espírito Santo.
Não é? Antigamente, nesse verso aqui, dizia assim o pentecostal: não precisa fazer teologia, não precisa estudar muito, não precisa abrir muito a Bíblia, não, é só abrir a boca que eu vou te encher. Né? Aí vem essas coisas loucas do pentecostalismo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, gritaria, línguas falsas, todo mundo tremendo, aquela baboseira toda que falam que é o poder de Deus, que não tem nada a ver, não estudaram o Evangelho, não aprenderam nada. Então a letra que mata aqui é a letra da lei, mas o que torna a coisa viva é o Espírito. O ministério da Nova Aliança é o ministério do Espírito Santo. Agora continua. Olha o que ele fala no verso 7. Olha lá, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, que é a lei, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então o que Paulo fala da lei? Ele cita a lei como um ministério da condenação, porque ninguém conseguiria aqui na terra nunca falar uma mentira na vida. Aponte um aqui, que nunca falou uma mentira na vida, está todo mundo condenado. Ministério da morte, a lei é o ministério da morte, a lei é o ministério da condenação. Então, a lei exigia perfeição e não dava condições da pessoa ser perfeita. Então, não vai cumprir, guilhotina. Por isso que a lei é chamada ministério da morte. Entende isso ou não? Então pesava essa lei. Você pode ver que lá na Velha Aliança, quando o povo obedecia à lei, Deus abençoava. O povo desobedecia, vinha outras nações, roubavam a comida deles, levavam eles escravos. Vinha a maldição da lei, os castigos da lei. Então você vai ver a Velha Aliança toda. O povo obedecia um pouquinho, Deus abençoava. Desobedecia a lei, caía debaixo de maldição. Deus matava, mandava matar, apedrejava. Era uma coisa pesadíssima viver debaixo do judaísmo. Por quê? Porque a lei é o ministério do quê? Da morte. Então imagino eu pegar a igreja agora. Olha, você tem que guardar o sábado. Presta atenção. Se não guardar o sábado, você perde salvação. Tem igreja que fala isso. Não, o domingo não, tem que se guardar o sábado. E põe sábado como uma porta de salvação, ajuntando com aquilo que Jesus Cristo fez na cruz para ser salvo. E tem igreja guardando sábado ainda. Estão lá escravizados na Velha Aliança, porque uma tal profeta deles revelou que tem que se guardar o sábado. Então a lei é o ministério da morte? Sim ou não? A lei é o ministério da morte, porque a lei foi dada para pôr para fora tudo aquilo que o homem é, e para executar e condenar o homem. Está claro nisso? Vamos lá para outra coisa. Gálatas, outra parte. Gálatas, vai um pouquinho para frente, Gálatas capítulo número 4. Nós vamos ler aqui uma alegoria que Paulo faz das duas mulheres de Abraão, que são as duas alianças. Uma aliança gera para a escravidão, Paulo falou que a lei é o ministério da morte e da condenação, e outra aliança, que é outra mulher, que gera para a liberdade. Então, Gálatas capítulo de número 4, verso 21. Paulo faz uma pergunta para aqueles que estavam na igreja dos Gálatas, querendo levar a igreja para viver debaixo da lei. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Vocês se querem praticar a lei, estão deixando a graça de Deus de lado e voltando para a lei. Acaso vocês não ouviram a lei? Aí ele vai mostrar isso. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da mulher livre. Ele teve 2 filhos e 2 mulheres. Mas o da escrava, que é Agar, ela nasceu segundo a carne. O da livre mediante a promessa. Agora presta atenção. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são o quê? 2 alianças. Olha a revelação que Paulo tem.
As duas mulheres de Abraão, uma era escrava e outra era livre. Essas duas mulheres são duas alianças. A escrava, a velha aliança, a lei de Moisés. A livre, que era Sara, a graça de Deus, a nova aliança no sangue de Jesus. Então Abraão teve duas mulheres que representam o quê? É uma alegoria. Representam duas alianças, Velho Testamento, Novo Testamento, judaísmo, cristianismo, lei, graça. As duas mulheres de Abraão são as duas alianças. Agora, qual o destino das duas? Ele diz: mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre nasceu pela promessa. Então, lei nasceu segundo a carne, nasce no pecado, nasce morto. A outra mulher nasce segundo a aliança, segundo o Espírito, segundo a graça. Então vou ler de novo o 24. Estas coisas são alegóricas porque essas mulheres são as duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Quem foi Agar? Uma das mulheres de Abraão, que era escrava. Ele está dizendo que Agar, que era escrava, ela é o Monte Sinai. Por que Monte Sinai? Onde foi que Moisés subiu no monte para receber a lei? Foi no Monte Sinai. Então esta mulher de Abraão, que era Agar, que era escrava, que ele gerou um filho com a carne, ela representa a escravidão, Monte Sinai, onde foi dado a lei, as tábuas da lei, que gera filhos para a escravidão. Então, todos quantos estão debaixo da lei, debaixo de Monte Sinai, estão debaixo de escravidão. Vocês entendem isso ou não? Todos quantos estão pregando o Velho Testamento, escravizados na Velha Aliança, trazendo a Velha Aliança, querendo misturar com a Nova Aliança, todos eles são Monte Sinai, estão debaixo de escravidão. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia que está dizendo. Então, está numa igreja que só prega Velho Testamento, está debaixo de escravidão, está debaixo de escravidão. Está trazendo os símbolos do judaísmo para a Nova Aliança, está debaixo de escravidão. Está guardando lei, está debaixo de escravidão. Está lá nas campanhas do Velho Testamento, aquela velharia toda, trazendo todos aqueles símbolos, está debaixo de escravidão. Não sou eu que estou dizendo e nem inventando. Não está escrito aqui. Está ou não está? Então, se está escrito, é verdade, porque essas coisas não são lidas nos programas de televisão. Em vez de ficar, toma posse da bênção, olha, vem aqui, no Templo de Salomão tem milagre, essas coisas todas, porque não abrem naqueles programas essas coisas e não leem essas verdades para o povo, porque estão todos debaixo do quê? De escravidão. Desafio alguém que tem programa de televisão a ler isso, ensinar esse arroz com feijão aqui que eu estou ensinando. Vai libertar metade do Brasil da escravidão. Vai ou não vai? Mas isso eles escondem, isso está oculto. Mas não está aqui na Nova Aliança, porque isso não é pregado. É o véu da lei que separa o coração das pessoas. Verso 25, ela, ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que extrai escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é nossa mãe. Verso 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Presta atenção, olha aqui a nova aliança. Isaque foi o filho da promessa, Sara foi a mulher que representa a nova aliança, a graça de Deus. Então ele diz, mas vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque, como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Então existe uma perseguição. Quem está debaixo da lei, ele não suporta o evangelho da graça de Deus. Né? Eles perseguem, eles não querem que a voz do evangelho da graça de Deus seja expressa, seja falada. Então todos esses que estão debaixo de lei, eles dizem, salvo pela graça, não tem que pagar preço, então eu vou pecar à vontade. Eles não entendem o evangelho da graça de Deus, existe uma perseguição. Você entra numa igreja de lei e começa a pregar o evangelho da graça de Deus, você nunca mais vai falar nada lá, porque o pastor vai te cortar na hora.
Porque não vai pôr para fora toda a sujeira da lei que está escondida lá e que condena todo mundo. Você entende ou não? Não tem como. Vós, porém, verso 28, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim é agora. Contudo que diz a Escritura, aqui vem o divisor de águas. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. O que aconteceu? Lança fora a escrava e seu filho. Chegou um ponto que Deus mandou Agar com seu filho Ismael embora. Então Paulo está dizendo o quê? Que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, de maneira nenhuma o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Agora ele diz quem nós somos. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, somos filhos do quê? Da livre. Então, todo filho de Agar, presta atenção, irmãos, isso é muito pesado. Todo filho de Agar, todo filho da lei, todo lugar que está debaixo da lei são chamados os filhos da escravidão. Olha, não sou eu que estou inventando isso. Gostaria de não falar isso. Mas eles são chamados os filhos da escravidão. O que vai acontecer? Lança fora a escrava e seu filho, porque de maneira nenhuma o filho da escrava, o filho da lei, o filho de Agar, o filho da escravidão, será herdeiro com o filho da livre. Não tem por onde. Vai ser lançado fora, Não está escrito assim? Não é isso que está escrito aqui? Então é assim. É ou não é? Agora vamos lá, já que estamos em Gálatas, volta um pouquinho, Gálatas capítulo 3. E vamos ler o verso 23 em diante. Gálatas 3, 23 em diante. Agora preste muita atenção nisso aqui, ó. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Ele vai mostrar um tempo que está todo mundo debaixo da lei, escravizado pela lei. Presta atenção. Ele fala que uma fé futura havia de se revelar. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é um aio? É um condutor. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não estamos mais subordinados ao aio, porque todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O que Paulo tem em mente quando ele fala assim, antes que viesse a fé? Você pode perguntar para mim, mas pastor, o pessoal do Velho Testamento não acreditou, eles acreditaram, eles tinham uma promessa no Velho Testamento. Um dia o Messias virá, o Salvador virá, e nós cremos nele. Mas nós vemos tantas pessoas do Velho Testamento que teve fé. Agora eu faço uma pergunta para você. Por exemplo, Gideão teve fé? Teve. O que Gideão entendeu da nova aliança, da morte de Jesus, da ressurreição, do Evangelho da graça de Deus? Ele não entendeu nada. Porque esse conhecimento era velado lá no passado. Ele só acreditava que um dia Jesus viria. Elias teve fé. Nossa, Elias fez cair fogo do céu, não é? Não fez cair fogo, não teve fé. Mas o que Elias entendeu? Isso tem que descortinar dentro de você. O que Elias entendeu da graça de Deus, da morte de Jesus, do sangue derramado, da nova aliança? Jesus iria vir milhares de anos depois, ele não entendeu nada. Eles derrubaram as muralhas de Jericó pela fé, Hebreus está lá, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Agora Josué, que foi o líder que, junto com a fé do povo, derrubou as muralhas de Jericó, o que ele entendeu do Evangelho da graça de Deus? Nada. O que ele tinha na mente? Olha, eu acredito em Jeová, tem uma lei para se cumprir, ele nos libertou do Egito e nós temos que entrar nessa terra aí, temos que matar todo mundo e tomar posse dessa terra, que foi uma promessa feita para Abraão. A terra era uma coisa física,
um território geográfico, coisa física. O que Josué entendeu do Evangelho da Graça de Deus? Não entendeu nada, ele não conheceu nada. Está claro isso na sua mente? Você está entendendo esse detalhezinho? Então, por que Paulo está dizendo antes que viesse a fé? O pessoal do Velho Testamento teve fé, ele teve fé do conhecimento de Deus que eles tiveram daquele tempo, fé na lei. Mas eles não podiam crer no Evangelho da Graça porque era uma coisa que estava oculta, seria revelada depois da cruz. Então essa fé que Paulo está dizendo antes que viesse a fé, era uma fé futura que iria se manifestar. Como é que a fé vem? A fé vem pelo conhecimento. Então era uma fé que estava escondida, que iria se manifestar só quando Cristo viesse, estabelecesse a nova aliança, o Evangelho da Graça de Deus fosse revelado, e essa fé viria pelo conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Simples de entender ou não? Então volta lá, verso de número 23, olha lá. Antes que viesse a fé, então uma fé estava para vir. Não é uma fé com conhecimento da lei do Velho Testamento, era uma fé com conhecimento novo, nova aliança, Novo Testamento, Evangelho da Graça de Deus. Então ele diz, antes que esta fé viesse, qual era a situação das pessoas? Estávamos todos debaixo da lei e encerrados na lei, aguardando o quê? Para essa fé que de futuro havia de se revelar. Então essa fé viria de futuro, mas ainda não havia se manifestado, estava todo mundo escravizado debaixo da lei. Agora olha lá o verso 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados ao aio. Então o que Paulo está dizendo? Agora veio a fé, Jesus veio, Jesus morreu, estabeleceu a nova aliança, o Evangelho da Graça de Deus foi revelado, nós conhecemos o Evangelho da Graça de Deus, chegou a fé com um novo conhecimento, a fé que de futuro iria se manifestar, se manifestou agora através do conhecimento do Evangelho da Graça de Deus, e eu tenho essa fé. Eu acreditei no Evangelho, acreditei em Jesus Cristo, acreditei na graça de Deus, eu entendo isso, eu creio nisso. O que aconteceu? Mas tendo vindo a fé, olha lá o versículo 25, já não permanecemos mais subordinados ao aio. O que é um aio? Para você entender, bem simples. A Sabesp vem, instala o cano na sua rua, põe lá uma entrada de água na tua casa. Para por ali. Não para, chega até o relógio. Mas se você não fizer uma hidráulica por canos dali para a cozinha, para o quarto, para a caixa lá em cima do telhado, essa água, ainda que esteja ali, não vai chegar até dentro da tua casa. Vai? Não vai. Então, você põe um cano principal que vai distribuir para tudo isso. O aio é justamente isso, é um condutor. É um condutor. A lei serviu de condutor. A lei veio mostrar que está todo mundo condenado e serviu de um condutor para nos empurrar para Cristo e para a graça de Deus. Agora que o Evangelho já se manifestou, agora que a graça de Deus já se revelou e nós já entendemos e cremos no Evangelho da graça de Deus, olha o verso 25. Mas tendo vindo a fé, o Evangelho já se manifestou, já tenho a fé do Evangelho, eu já entendi a graça de Deus, já não permanecemos mais subordinados ao aio. Ou seja, agora que a graça de Deus se manifestou, acabou a lei, nós não estamos mais sendo conduzidos pela lei, agora é direto a Jesus Cristo, não tem mais a lei, nós não estamos mais subordinados à lei, fomos libertos da lei, mortos para a lei acabou na cruz, a velha aliança acabou na cruz. Meu Deus, vocês estão entendendo isso? Não estamos mais sujeitos ao Velho Testamento. Agora eu tenho que, com o Novo Testamento, olhar para o Velho e falar, como é que eu vou olhar para o Velho Testamento agora? Eu já estou depois da cruz. Então eu olho com conhecimento do Evangelho. Aí eu olho para o Velho Testamento, tudo isso acabou. Tudo isso se consumou na cruz. Sacrifício, Arca da Aliança, festas judaicas,
guarda de sábado, rituais, símbolos da lei, levitas, sacerdotes, templos. Agora, com o conhecimento da nova aliança, eu olho para tudo aquilo acabou na cruz. Não estamos mais sujeitos àquelas coisas. Estão cansados? Não. Aguenta mais um pouquinho? Então, aí ele fala assim, mas tendo vindo a fé no verso 24, já não permanecemos subordinados ao aio. Agora vem a revelação, olha, pois todos vós sois filhos de Deus como? Mediante a fé em Jesus Cristo. Olha aqui a nova aliança. Então, como é que eu me torno filho de Deus? Quando eu creio em Jesus Cristo, de todo o meu coração, Deus me conduziu a isso. Eu criei no Evangelho da Graça de Deus. Eu me torno um filho de Deus, conforme nós cantamos hoje. Eu nasci de novo, nasci do Evangelho, fui gerado pelo Evangelho. Eu sou o filho da promessa, nasci por uma obra de Deus, pelo Espírito Santo, eu me tornei filho de Deus, estou liberto da lei, o fim de tudo aquilo acabou na cruz, começou uma nova aliança, o Evangelho da Graça de Deus é revelado, e nós estamos no Evangelho da Graça de Deus. Para concluirmos, então, porque a lei foi dada como um diagnóstico para trazer toda a escravidão do pecado, todo estrago que o homem tinha dentro dele. Mas a lei tinha poder para salvar o homem? Não, porque o homem na carne não consegue cumprir a lei. E o que a lei se tornou? Ela pôs, por exemplo, você foi no médico, fez o exame, não é? Trouxe todas as bactérias, tudo que tinha no sangue, e você vai tomar remédios que vão curar aquilo ali. Mas a lei não tinha remédio, a lei tinha só uma guilhotina. Condenação. Então, por isso que a lei se tornou ministério da condenação. Então, agora é que eu creio em Cristo, Ele me liberta da lei. Quando Paulo fala em Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando eu creio em Cristo, essa fé veio sobre mim, eu não estou mais debaixo da lei. O fim de tudo aquilo é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então acabou, meus irmãos, acabou. Como é difícil as pessoas entenderem isso. Então qual a razão da lei? A lei veio mostrar o pecado e mostrar a condenação. Cristo vem, cumpre a lei, põe um fim na lei, estabelece uma nova aliança. A graça de Deus se manifesta, eu me torno filho de Deus pela graça de Deus. Agora Romanos 8,1 para terminarmos. Agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Uma nova lei, a lei da graça, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus fez o que por mim? Me libertou da lei do pecado e da morte. Então a nova lei, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, me libertou da... O que era a lei do pecado e da morte? A velha aliança. Então nós somos libertos da lei do pecado e da morte. Recebe essa palavra de hoje? Então, guarde isso no seu coração, nós confiamos e temos plena certeza de fé que isso vai fazer um efeito no teu coração e de todos aqueles irmãos queridos que estão lá no YouTube. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e vamos orar para terminarmos. Vamos orar. Pai querido, nós te adoramos, Senhor. E nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso faz parte da graça de Deus. E nós queremos pedir que o Senhor venha abrir o entendimento de todos quantos ouvirem esta voz, de todos quantos esta palavra, esse arroz com feijão chegar, que o entendimento seja aberto. E quanto a nós teremos uma semana de paz, de graça, de alegria. Oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém.